Com muita luta, vencemos mais um semestre nesse formato. E eu queria compartilhar com vocês as disciplinas que eu cursei nesse período. Porque se os professores chegaram a me avaliar, lançaram as notas, hoje o jogo virou e é eu que vou avaliar tudo aqui. E para os colegas de turma que estão em dúvida em qual matéria cursar, fica ligado que esse vídeo é para você. Eu sou a Lori do Lori Explica e está começando mais um vídeo nesse canal. Acostumada com o ensino remoto, eu puxei 4 disciplinas, porque eu sei o meu limite e 4 disciplinas já tá assim. E hoje eu queria comentar com vocês qual foi a metodologia desses professores e o que eu achei da disciplina. A minha faculdade é noturna e aí na segunda-feira eu puxei Pensamento Social Brasileiro 2. E para falar do Pensamento Social Brasileiro 2, eu preciso falar do Pensamento 1, porque uma disciplina complementa a outra. O Pensamento 1 era uma disciplina lá do baixo e uma disciplina da área de concentração. E aí, no Pensamento 1, a gente viu mais do século XVIII e XIX, esse contexto da colonização, escravização. Então, a gente estudou esses autores que estavam refletindo esse período. E dando continuidade nessa linha do tempo, o Pensamento 2 vai falar de todas as transformações capitalistas que aconteceu no período de modernização do Brasil. Então, esse capitalismo é um capitalismo bem definido, porque acontece na periferia, é um capitalismo dependente. Então, a gente viu todos os autores que estavam falando sobre isso, sendo críticos desse período. Vimos principalmente os sujeitos históricos desse processo. E aí também as relações de classe, de um lado uma elite dominante, que domina todo esse processo, e que ao mesmo tempo exclui a massa popular, a classe trabalhadora. Então, essa classe trabalhadora é jogada de escanteio do jogo político. E isso pode explicar muito do que a gente vive hoje. Então, é uma disciplina para a gente refletir também e apontar novos rumos, novas saídas alternativas, Nós passamos por autores que se debruçaram a estudar o período Vargas, entendemos o que é e o que não é populismo, e vimos o que leva ao regime militar e tudo que resulta de todo esse processo. E pelo que eu tô falando, já dá para entender que a carga de leitura foi muito grande. Meu Deus! Assim, gente, teve texto que eu não consegui ler tudo. Isso prejudicou um pouquinho o entendimento da aula, Mas é aquela coisa, não deu. Na terça-feira eu fiz a disciplina de Antropologia Brasileira e nessa disciplina a gente fez um percurso temático sobre os assuntos que estavam sendo observados aqui no Brasil por essa antropologia. E para vocês entenderem como foi essa disciplina, eu vou contar um pouquinho do que a gente viu em cada unidade. Na primeira unidade, nós vimos os textos, os autores que estavam falando sobre raça, racismo e miscigenação aqui no Brasil. Eu já comentei com vocês sobre o livro do Kabengele Munanga, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, que foi um texto que a gente leu na disciplina de Antropologia. Na segunda unidade, nós estudamos sobre campesinato e sociedades camponesas. E nisso, vimos essas organizações em si, mas também todas essas transformações capitalistas, onde levam as pessoas do campo a migrarem para a cidade. Na terceira unidade, nós estudamos os autores que estavam falando de populações tradicionais e povos indígenas. E aí, quem aparece nesse momento? O belíssimo Florestan Fernandes. Nós vimos o trabalho dele e a organização dos Tupinambás. E na quarta e última unidade, nós voltamos para os estudos relacionados à cidade. E a antropologia urbana chega no Brasil no momento de muitas transformações, como eu já falei aqui várias vezes. E o que são essas transformações, Lorena? Conta pra gente. Então, o sistema capitalista, ele pede novas relações de trabalho, novas formas de relacionar com o outro. E aqui trago um exemplo para vocês. Se no campo as relações se davam pelo coletivo, as trocas com as famílias, agora, indo para a cidade, o indivíduo fala mais alto. Então, um rompimento. E aí, gente, contar para vocês que por essa disciplina eu descobri que eu sou apaixonada pela antropologia.
Desde o Marcel Mous, que eu já fiz vídeo dele, até a Ruth Cardoso, as Rutinha, a Ruth Benedict, a Ruth Cardoso, amo todo mundo. E não é puxando sardinha pro professor dessa disciplina, porque ele é meu orientador da minha bolsa. Mas, gente, que disciplina gostosa de fazer, que textos maravilhosos. Então, assim, amei muito. E fico com pesar, né, de não ter feito ela presencialmente, porque ia ser muito melhor, muito, muito, muito. Agora falar para vocês sobre a disciplina de saberes escolares e ensino de sociologia, que foi uma disciplina acompanhada de uma prática, né? E aí como que faz prática? No IAD? Não faz, né? No lugar da nossa prática, nós vimos documentários, filmes. Eu até fiz um post lá no Instagram comentando sobre os filmes e documentários que a gente viu, os assuntos que a gente refletiu sobre educação, né? E é isso. Essa é a minha primeira disciplina da licenciatura e eu fui muito empolgada, porque a licenciatura tem meu coração e é isso, ponto final. Então eu já fui assim super empolgada e nessa disciplina nós conversamos muito, refletimos muito sobre a estrutura das escolas, a educação brasileira, né? Sobre as reformas, tanto aqui no Brasil como em toda a América Latina, essa luta dos professores. E quando a gente fala do ensino de sociologia, são muitas questões, né? O lugar desse professor de sociologia, as temáticas que são trabalhadas dentro das salas, quem pode falar sobre. E quando eu falo sobre quem pode dessa disciplina, eu tô falando de um contexto onde muitas pessoas acreditam que é só pegar um livrinho de sociologia e ir para a sala. Sendo que isso é muito errado. E isso desvaloriza muito a nossa formação. Porque quando nós trazemos a disciplina de sociologia para dentro das salas, por trás disso existe uma prática pedagógica. Nós estudamos todos os assuntos, estudamos como trazer essas temáticas para dentro da sala. E para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu, Lorena, não vou pegar um livro de física, colocar debaixo do braço e ir para dentro da sala dar aula de física. Eu sou formada em física, por algum acaso? Então é isso que eu tô falando, sabe? E falar para vocês da minha última disciplina, que foi método etnográfico. Nessa disciplina nós vimos os autores que estavam falando sobre o trabalho do antropólogo, né? Como fazer um trabalho de campo, uma etnografia. O trabalho dessa disciplina foi construir uma etnografia. E aí eu já falei muito disso lá no meu Instagram, mas eu quero trazer também o resultado final desse trabalho, que foi assim, muito desafiador, porque né, nós não fizemos uma observação participante, estamos dentro do campo fisicamente. Então, esses autores que a gente viu orientaram a gente nesse processo, né? Sobre as armadilhas do método, o que é esse olhar, o que é esse escrever, o que é esse ouvir atentado, voltado para pesquisa. E, gente, para finalizar, eu falo brincando, mas o desgaste tá muito grande. Eu tenho total certeza que se essas disciplinas fossem presenciais, o meu desempenho seria outro, eu ia ter muito mais energia. Mas mesmo até com as disciplinas que eu amei fazer no início, foi chegando pro final, já estava muito cansada, não li os textos com muita atenção. Na verdade mesmo, eu só quero o meu RU, a minha universidade, a minha faculdade, a minha calorada. Então, coronavírus, chega, já deu. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e comentar aqui o que você mais gostou. Beijo, gente, até mais.